Boa tarde, meu nome é Jan Schmidt, da empresa Magma Engenharia do Brasil Limitada, e a minha apresentação é Fundição, uma jornada tecnológica, que estou realizando em nome do convite da BIFA, e eu convidei várias empresas para demonstrar como a fundição já é uma indústria tecnológica e como ela será no futuro. A apresentação terá o seguinte conteúdo: uma breve visão sobre como é fundição para aqueles que não estão habituados. Depois, eu demonstrarei qual será a espinha dorsal da apresentação, através da demonstração da jornada, que conterá os seguintes temas: desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto e processo, moldagem, fusão, qualidade e um resumo final. Para aqueles que não conhecem fundição, tenho aqui uma breve apresentação sobre um dos tipos de fundição, que é a fundição em areia. Ela é, nesse caso, composta por dois moldes de areia, que podem ser areia a verde, ligada com bentonita ou ligada com resina, composto pelo produto. Temos um macho interno, que realiza uma cavidade que não pode ser feita pelo molde de areia, composto pelo sistema de canais, que tem os seus ataques, um canal de subida, ou, dependendo do material, poderia ser um maçalote também, se o material for extremamente propenso à contração, e o maçalote teria que compensar esta contração para que não houvesse um defeito na parte interna do produto. A nossa jornada tecnológica vai ser composta, então, dessa espinha dorsal, passando pelos diversos temas, desde o produto, projeto, moldagem, fusão e qualidade. Um pouco do que se pretende mostrar na apresentação é falar um pouco do passado ou do que se pretende deixar ao passado e falando um pouco de uma transformação digital que ocorrerá para o futuro e demonstrando como a tecnologia virá para modificar o processo de fundição. Iniciamos então a jornada pelo desenvolvimento de produto. Assim nasce um produto de fundição. Antes de começarmos a falar sobre o produto, vamos falar um pouco sobre como ele era desenvolvido no passado, ou então como ele ainda é desenvolvido em algumas situações, ou seja, a validação clássica do produto. Ela é feita tradicionalmente através de elementos finitos. Então, pega-se um produto desenvolvido por um projetista de forma manual, seja a partir de um conceito prévio, de conhecimentos prévios, ensaia-se através de elementos finitos e determina-se então as regiões mais solicitadas. Na fase seguinte, faz-se normalmente uma validação experimental, onde o produto então é colocado em uma bancada de testes e são aplicadas forças essas que podem ser estáticas ou dinâmicas, e faz-se então o teste do componente para ver se ele suporta as cargas previamente determinadas, se ele tem resistência, por exemplo, também à fadiga. Determina-se então as regiões de falha e verifica-se então se o componente está corretamente dimensionado. Entretanto, com a evolução da tecnologia, temos o nascimento então da otimização topológica. Como funciona a otimização topológica? Considerando aqui a carga feita por um ser humano em cima de uma cadeira, nesse caso aqui ainda não é uma cadeira, mas é um espaço amostral, onde a otimização topológica vai poder trabalhar. À medida que avança a otimização topológica, ela retira material daquelas regiões que não são necessárias ou que não exercem influência para a resistência ou para, como vamos dizer, não fazem diferença para suportar aquela carga que foi previamente estabelecida. Então, à medida que é realizada a extração das regiões, chegamos a uma situação que é essa situação aqui,
onde então um projetista faz a adaptação desta geometria a um formato final. Então, a otimização topológica nada mais é do que ela retira material daquelas regiões que não são importantes para suportar a carga previamente estabelecida. Passamos então ao nosso produto fundido. Nesse caso, ela nasce de uma necessidade do cliente. É um componente que é inicialmente um componente feito em dobra e solda e teremos que convertê-lo em um produto fundido. Como isso é feito? Para que isso seja feito de forma adequada, começa-se por uma análise minuciosa do componente original, feito em dobra e solda, analisando todas as cargas e solicitações a qual ele é submetido. Em seguida, conhecendo bem esta situação, passa-se então a uma estimativa inicial de como será o componente fundido, dando liberdade à otimização topológica para que possa trabalhar removendo o material. Lembrando que a otimização topológica ela não adiciona material, ela simplesmente remove o material. A otimização topológica chega até uma geometria similar a essa, que então é retrabalhada por um projetista, obtendo um componente. Nesta situação já poderia se terminar, mas como o processo de fabricação de fundição introduz necessariamente 3 situações distintas, como tensão residual, defeitos de fundição e propriedades mecânicas heterogêneas, é necessário, hoje em dia, com um grau de otimização geométrico cada vez maior, também levar em consideração o processo de manufatura. Então, nesse caso, realizou-se também uma análise de manufatura, de fundição, simulando o processo de manufatura. Em conjunto com essa análise e discussões, chegou-se a uma forma mais simples de manufatura, que também atendesse o mesmo requisito do componente original, só que com diferente abordagem, obtendo então uma geometria como esta. Qual é o resultado desta situação? O cliente havia proporcionado ou havia realizado um design próprio para esse componente. Entretanto, através dessa rota de otimização topológica mais integração com a otimização de fundição, foi possível obter um componente 36% mais leve do que a rotina tradicional que o cliente realizava. Além disso, o cliente, em relação ao design dele, ou original, ele obteve a conversão de 7 componentes em dobra e solda para um fundido, ele eliminou 2 parafusos, porque reduziu de 4 para 2, e eliminou 16 regiões de solda. Com isso, simplificou bastante o processo de manufatura. Seguimos agora, então, para a nossa próxima etapa, que é o desenvolvimento de projeto e processo. O objetivo do desenvolvimento de projeto e processo é obter fundidos de qualidade, custo e prazo adequado. Quais são os desafios? Dentro de uma fundição, os desafios são enormes, pois lidamos com processos de enchimento, solidificação, oxidação de metal, incluímos basicamente toda a metalurgia dentro da fundição. Então, há inúmeros desafios, inclusive trincas, distorções e tais. E temos que controlar esses desafios antes da produção. E é possível utilizar o ambiente virtual para prever esses desafios antes que se passe a produzir uma peça fundida. Dentro do ciclo convencional de desenvolvimento de projeto e processo, o que acontece normalmente? Parte-se de um arquivo em CAD, executa-se o projeto de forma convencional, parte-se para a construção do modelo e realiza-se a fundição. Uma vez que o resultado não é satisfatório, realiza-se alterações no modelo e, em seguida, funde-se novamente, até que se obtenha um resultado satisfatório. É importante ressaltar que não existe nesse cenário, normalmente, o potencial para se explorar muito alternativas melhores. Não se realiza tantos ensaios para obter o melhor cenário, porque, na verdade, isso é relacionado com custos elevados para a alteração do modelo. No cenário virtual, parte-se também de um modelo CAD
mas realiza-se a fundição virtual, uma série de interações neste ambiente virtual, com o objetivo de desenvolver o projeto e processo. Uma vez que isso atinja um resultado satisfatório, parte-se para a construção do modelo, em seguida para a fundição real. O objetivo é que se chegue nesta etapa sem que seja necessário fundir mais amostras, ou seja, amostras mais do que uma vez. Dentro da abordagem clássica de desenvolvimento do projeto, vamos usar aqui uma polia em algumas dimensões. O que se realiza? Divide-se a sessão em diversas etapas ou em diversas regiões, determina-se a região onde se solidifica por último e, através de uma relação de volume sobre área ou área sobre perímetro, determina-se o que se chama de módulo, já que esse módulo está relacionado ao tempo de solidificação. Para, então, a partir dessa determinação, desenvolver os massalotes. Essa abordagem é limitada, e eu vou demonstrar como. Outra forma de realizar essa determinação é a partir de uma técnica chamada de círculos inscritos, ou seja, procurar as regiões que comportam os maiores círculos inscritos, nesse caso demonstrado por essas duas regiões, e que determinam o módulo inscrito desses valores. Quando comparamos isso com uma análise de simulação, vemos, e aqui de forma ressaltada, vemos que esta região aqui especificamente, ela demonstrou, dependendo da forma como fazemos a divisão das áreas, um módulo entre 2,19 e 2,75. E essa outra região, que acumula o maior módulo, da ordem de 2,40. Essa região até que está relativamente correta, como podemos ver pelo lado da simulação, demonstra um valor da ordem de 2,40 aqui e 2,46 aqui. Entretanto, o outro lado, esse lado oposto, são duas geometrias que estão na forma espelhada, completamente fora da realidade. Por quê? Porque esta região aqui, na verdade, ela embora tenha uma massa elevada, ela sofre a ação de resfriamento nessas regiões. E isso não é considerado no cálculo do módulo. No cálculo do módulo leva em consideração as regiões que estão em contato com as demais, como regiões que não trocam calor, mas na verdade ela troca calor, não agregando calor, mas roubando calor. E como isso não é calculado, nós ficamos com uma estimativa incorreta nessa região. Se partimos desta estimativa incorreta, fizermos uma comparação com uma estimativa correta, chegamos a duas situações distintas. Ao lado esquerdo, partindo da estimativa convencional, deveríamos desenvolver um sistema com massalotes na parte externa e interna, levando ao que nós chamamos de rendimento metálico da ordem de 55%. Rendimento metálico definido como o volume de metal relativo a peças em relação ao volume total fundido. E na parte da direita, chegaríamos a um rendimento metálico de 72%. Uma diferença de consumo de metal de 93 quilos. Uma forma mais moderna de abordar o problema, utilizando simulação, é que nós denominamos de engenharia autônoma. Dentro da fundição existem inúmeros objetivos, não só um, ou seja, maximizar esse rendimento metálico é um dos objetivos, mas, além disso, ao mesmo tempo, são necessárias a obtenção de propriedades mecânicas, maximizar a produtividade, ou seja, reduzir o esforço para remover esses massalotes, minimizar outros defeitos como um todo também. Junto com isso, nós temos uma série de variáveis que atuam ao mesmo tempo e que são difíceis de serem controladas por muitas vezes, e temos inúmeros critérios de qualidade que precisam ser respeitados, que envolvem inclusões, trincas, porosidades e assim por diante. Então, a engenharia autônoma, como denominamos, ela, na verdade, procura uma forma de trabalho integrada, onde podemos abordar a qualidade do fundido, os objetivos e as variáveis de uma forma integrada. Então, vamos utilizar um exemplo aqui para demonstrar como isso funciona. Então, o componente fundido aqui demonstrado em cinza, os massalotes em vermelho e os resfriadores em azul. Dentro da engenharia autônoma, nós damos graus de liberdade para as variáveis que formam essas entidades, ou seja, esses resfriadores, eles não têm uma dimensão única, mas eles são paramétricos
e podem variar nas suas dimensões. Então, no seu comprimento, no seu ângulo de aplicação, no diâmetro dos resfriadores de topo, no diâmetro dos maçalotes, no tamanho dos maçalotes. E desta forma, com essas variáveis, nós chegaríamos a um total de combinação de 82.500 combinações a serem simuladas para encontrar uma solução ótima. Obviamente, não foram todas simuladas, mas com algoritmos estatísticos é possível avaliar estatisticamente o resultado e, quando plotamos volume do maçalote, ou seja, o volume dos maçalotes em vermelho, versus a incidência de rechupe máximo, chegamos a um gráfico desta forma. Se olharmos, temos uma frente de Pareto dessa forma, porque na verdade objetivamos encontrar um volume menor com um rechupe máximo menor, ou seja, procuramos uma solução nesse canto, mas essa frente de Pareto nos demonstra isso. Se olharmos pelo lado da qualidade, procuramos na verdade esse layout otimizado, que significa que a partir desse momento, qualquer acréscimo de volume de maçalote não nos traz acréscimo de qualidade, ou seja, não reduz mais o rechupe máximo. Isso não significaria que essa é a solução que procuramos. Dessa forma, a engenharia autônoma nos dá uma liberdade de procurar uma combinação entre volume de maçalote e qualidade que nos permita, por exemplo, selecionar aquilo que é mais adequado à produção e combinar requisitos de qualidade com requisitos de custo. Seguimos, então, na nossa próxima área, que é a área de moldagem, onde começamos. A produção de machos em si, vemos aqui tipicamente uma produção manual de machos, como ela pode ser ainda em vários locais no Brasil, onde uma série de pessoas produzem machos em caixas de macho manualmente e posteriormente colam esses machos manualmente em 2 fases. E aí a grande pergunta é como é que a tecnologia pode melhorar essa situação. Uma forma de melhorar é utilizando uma máquina para produzir esses machos. Para quem não está habituado, eu vou fazer uma breve explanação sobre como é uma máquina de sopro de machos cold box. Sem me alongar, a areia é depositada nesse magazine, através de um sopro de ar que vem do reservatório através da válvula, a areia é impulsionada para dentro da caixa de macho. Nesse caso, a máquina está aberta, então, normalmente esse cabeçote desce e sopra a areia para dentro dessa caixa de macho. Numa segunda fase, o cabeçote sobe, entra um outro cabeçote que não está demonstrado aqui e leva a mina, que serve como catalisador para que essa resina que está misturada à areia aqui seja curada. É uma resina do tipo poliuretânica e se processa uma reação de polimerização na resina, curando o macho e deixando ele rígido. Então é um processo em 2 etapas, uma etapa de sopro e uma etapa de cura. Esse caso apresenta uma situação de desenvolvimento na forma de engenharia integrada, onde várias as etapas são integradas no desenvolvimento, onde ferramental, máquina, processo e simulação são usadas de forma integrada para o desenvolvimento, trocando informações entre si, garantindo com que o resultado final seja da melhor forma possível. E tecnologia está envolvida em todas essas etapas. Começando a primeira etapa, é a etapa de planejamento cuidadoso, para definição das várias etapas. Segue-se, então, para uma avaliação metalúrgica prévia dos requisitos do cliente e ajustes eventuais na simulação. Segue-se, numa próxima etapa, como já vimos anteriormente, definição do projeto e processo via simulação, ou seja, a fundição virtual. Uma vez terminada essa etapa, faz-se uma avaliação dos resultados obtidos em matéria de produtividade, custos e qualidade, para seguir então até a próxima etapa, que é a definição do projeto do molde em si, de fabricação, e onde se utiliza também simulação para definição das melhores formas de produção do molde, projeto do ferramental
definição, então, do layout da máquina e de todos os componentes da máquina, estudos que necessariamente são realizados para definir qual o melhor funcionamento da máquina. Note-se aqui que até esse momento, uma série de informações e requisitos, tanto do projeto do ferramental quanto da máquina, já foram incorporados nessas fases iniciais de projeto. Então, limites que se encontra aqui estão já presentes nesse momento e já são considerados nesse momento. Por isso que o nome desenvolvimento integrado. Então, já se sabe, basicamente aqui, que o que está em desenvolvimento aqui e já se alimenta, basicamente, para frente, na sequência, o que vai acontecer. Daí é o nome integrado. Uma vez envolvida a máquina, desenvolve a célula de produção como um todo, o layout dela completo, com robôs e todos os acessórios, e aí, utilizando essa célula de produção, a integração dessa célula na linha de produção do cliente final. Um dos aspectos interessantes inovadores dessa situação, dessa tecnologia, por exemplo, o uso de equipamentos elétricos completamente sensoriados, tanto no processo de sopro e gasagem, o que não é comum nesse tipo de equipamento. Interessante ressaltar que tanto temperatura e pressão, que são absolutamente importantes, porque o processo é um processo químico, ou seja, no momento da cura, através de um catalisador, temperatura e pressão são importantes. Então, o controle dessas informações é importante e a possibilidade de já acompanhar essa informação e não só registrar, mas levar essa informação e centralizar ela já está em linha com tecnologia 4.0. Além disso, outro aspecto muito importante é a integração entre o projeto do equipamento e o projeto do ferramental, ou seja, que antes projeto de ferramental e projeto de equipamento nunca se conversaram, de certa forma, na construção do equipamento, agora as necessidades de projeto de ferramental são incorporadas no equipamento, o que é um avanço do ponto de vista de eliminar algumas dificuldades na construção do ferramental, desde a construção do equipamento. Só como alguns exemplos aqui, curvas coletadas durante, por exemplo, o processo de gasagem, ou então durante o processo de sopro, que servem como base para acompanhar se o processo está ocorrendo de forma estável. Então, as curvas são comparadas sopro a sopro, a cada ciclo, e se há algum desvio entre as curvas, um alarme é acionado. Mas o mais interessante, do meu ponto de vista, é uma tabela como esta, que demonstra o ganho de produtividade, a redução da mão de obra para realmente a quantidade necessária de pessoas, a redução, por exemplo, da necessidade de rebarbação devido ao aumento da precisão dos ferramentais e dos moldes que são produzidos, mas principalmente a redução de, por exemplo, consumo de resina e catalisador, que são dois aspectos muito importantes na questão ambiental. Finalmente, eu gostaria de resumir esse trecho da apresentação comentando sobre aspectos que eu acho fundamentais nesse conceito, que são o uso do front-load e engenharia simultânea para esses desenvolvimentos, e o aspecto de conhecimento aprofundado do processo dentro do projeto do equipamento e no ciclo todo do desenvolvimento. Assim como a incorporação de conceitos mais modernos nos equipamentos, tornando eles verdadeiros equipamentos CNC, como se vê em departamentos de usinagem, e não mais equipamentos com aspectos antigos e defasados tecnologicamente em relação ao resto da indústria, usando tecnologias de sensoriamento avançado para controlar o processo e a produção. Seguimos agora, então, no nosso próximo item, que é o item também de moldagem, mas é manufatura aditiva. Vemos podemos discutir o impacto da manufatura aditiva na fundição. Muitos acreditam que a manufatura aditiva deve terminar com os outros processos de fabricação. No momento, eu visualizo que isso não é o caso. Nós podemos aplicar manufatura aditiva na fundição de 3 formas distintas.
na produção de modelos, através do uso de materiais poliméricos ou metálicos, na produção de protótipos ou na produção, através de moldes em manufatura aditiva, ou então na produção de ferramentas, de insertos metálicos utilizados nas ferramentas de molde permanente. Como é o processo convencional comparado com a manufatura aditiva? De forma breve, iniciamos com os requisitos do fundido, um arquivo CAD do produto, seguimos então no processo convencional através do projeto do modelo e da caixa de macho, a construção do modelo, a construção da caixa de macho, a fabricação a montagem dos machos, a produção do molde, a montagem dos moldes e dos machos e o vazamento do fundido. Em algum momento no projeto é possível utilizar simulação de fundição, tanto no processo convencional quanto no processo digital. Se falamos agora do processo digital, ele inicia de forma similar, só que em vez de considerar o projeto do modelo e da caixa de macho, ele se detém diretamente com o projeto do pacote dos moldes, ou seja, das partes que farão o molde. Uma vez projetados esses moldes, eles serão impressos, esse pacote de molde será impresso, em seguida esse pacote de molde será montado e aí segue-se então para o vazamento do fundido. Nota-se que toda essa etapa de impressão do pacote de molde substitui toda a etapa de construção de modelo, construção da caixa de macho e assim por diante. Então existe uma redução de várias etapas de processo, onde o principal gasto de tempo está na construção do modelo e da caixa de macho. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. Temos aqui um caso de um impulsor de bomba vertical, feito em bronze, com 900 quilos. A via tradicional, nesse caso, demoraria 12 meses e teria um custo de $80 mil. Vemos aqui nesta imagem exatamente o modelo 3D do pacote de moldes, configurado dentro da câmara de impressão 3D, e ao final já montado o pacote de moldes, pronto para ser vazado nesta imagem aqui. A diferença é que em vez de 12 meses e $80 mil, a via pela manufatura aditiva demora somente 6 semanas e tem um custo somente de $50 mil, ou seja, uma redução considerável. Se vemos um segundo caso de uma situação de bombas, de um cliente que geralmente utiliza de 1 a 5 peças num lote, e especialmente para produto de testes funcionais, vemos aqui que a via tradicional, em geral, demanda de 6 semanas. Dependendo do produto e do lote e a complexidade, o custo dessa via tradicional é de 8 a 40 mil euros. Já pela via da manufatura aditiva, esse prazo é de 20 minutos até 20 horas por pacote de molde. Vemos aqui nessa imagem um típico pacote de molde dessa situação. E aqui um exemplo de manufatura aditiva dessa situação. E nesse custo, e nessa situação de manufatura aditiva, o custo é de 400 a 6 mil euros por peça. Então, vemos que é uma redução sensível do custo e do prazo, e o que permite com que, então, esse cliente obtenha resultados em um tempo muito menor e com um custo menor também. Outra forma de aplicação, então, da manufatura aditiva é a utilização dos insertos metálicos em fundição sob pressão. Veja aqui uma matriz sob pressão e exemplos distintos de aplicação de insertos com sistemas de refrigeração que não são possíveis de serem gerados por métodos tradicionais. Então, um inserto desses metálico, que normalmente, devido à injeção de alumínio, aquecem a temperaturas extremamente elevadas, degradando o aço, com a utilização de refrigerações customizadas internamente ao inserto, conseguem ser refrigerados de forma muito mais eficiente do que através de furações realizadas por broca, o que também interfere na qualidade do fundido. A seguir temos um exemplo comparando a temperatura de uma matriz sem refrigeração feita através de insertos customizados ou com utilização de insertos customizados. Vejamos que a diferença de temperatura, somente pela adoção de uma refrigeração customizada,
que é possível de ser construída somente com a manufatura aditiva, fez com que a temperatura desse inserto caísse de 512 graus para 297 graus. Nessa temperatura, com certeza ocorreria a degradação rápida do inserto ou dessa região da ferramenta, e com essa temperatura, com certeza, haveria uma vida útil muito maior desse inserto. Seguimos então para a nossa próxima área, que é a área de fusão na fundição. A área de fusão responde pelo maior consumo de energia e, portanto, apresenta um grande potencial de redução de custos, ainda mais que o custo da energia nas últimas décadas tem aumentado consideravelmente. São diversas as áreas que apresentam melhorias. Vamos começar pelos gerenciadores. No passado, os gerenciadores apresentavam meramente controles e vêm evoluindo ao longo dos anos, sendo eles cada vez mais equipamentos que não somente obedecem comandos, mas eles também atuam diretamente sobre a operação do forno. Ou seja, eles são capazes de realizar, por exemplo, o processo de sinterização, partida a frio, otimizar o processo de fusão, se intercomunicam através da rede, permitem a impressão de relatórios e outras informações. Ou seja, permitem uma operação totalmente automatizada e, com isso, já estão prontos para uma integração com a tecnologia 4.0. Outra área bastante importante é a área dos circuitos eletrônicos, que no passado era composta por diversos circuitos eletrônicos individuais e que geravam um painel bastante largo, com um cabeamento bastante complexo, e que hoje é substituído por uma estrutura eletrônica muito mais simples, entretanto, uma estrutura eletrônica que é capaz de muitas funções mais do que era no passado. Então, simplificando a manutenção, por um lado, mas com diagnósticos, alarmes, limites, indicações de falhas, autodiagnóstico e detecções de uma série de informações que não eram possíveis no passado. Isso traz, então, à área de fusão mais confiabilidade. Na parte de conversores, esse é um gráfico que demonstra que, ao longo dos anos, desde a década de 70, 80, a eficiência dos conversores foi aumentando significativamente. Mas como a área de fusão é uma área de investimento considerável, é comum encontrar equipamentos muito antigos. Então, é absolutamente primordial que esses equipamentos eles sejam modernizados ou sejam substituídos, pois a melhoria de eficiência se compensa através da redução do consumo, como podemos ver através da melhoria da eficiência e através dos controles e a possibilidade de otimizar a fusão, como a gente já viu nos itens anteriores. Então, o custo da energia elétrica com os atuais patamares justificam esse investimento. Outra área bastante interessante da área de fusão hoje é a área de sistemas de proteção e segurança. A exemplo da penetração do metal na região da bobina. Então, quando o metal avança sobre o refratário, é possível que ocorram trincas. Para evitar com que ocorra um acidente catastrófico, existe um sistema de proteção coberto com malhas e que previnem com que o metal chegue até a região das bobinas e haja um aviso precoce, permitindo então que se faça uma manutenção e não gere um acidente. Da mesma forma, existe uma prevenção à falha de terra, onde no passado era feito de forma manual e hoje é um sistema de monitoramento que realiza isso online, informa e dá um feedback se existe algum problema de aterramento no equipamento. Com isso, a segurança é um item que está sendo sempre reforçado e demonstra uma preocupação dos fabricantes. Outro aspecto também de preocupação é sempre a preocupação direta com a temperatura e o ser humano, como vemos aqui um sistema de remoção de escória que permite com que o ser humano se afaste da área quente do forno, e é um sistema que permite, então, através de uma solução simples, segura, melhorar a eficiência
reduzindo a exposição do ser humano. Outro aspecto de automatização possível é, por exemplo, a utilização de robôs que permitem a automatização das atividades do ser humano e que tornam essas atividades, então, de forma repetitivas e que garantem consistência a cada fusão e não dependem, então, de uma intervenção humana que pode variar a cada ciclo de fusão. No futuro, ou de forma consistente, o que acontecerá com a fusão? Todas as áreas necessárias dentro da fusão vão ser sensorizadas, estão sendo sensorizadas e vão ser monitoradas, interligadas com uma central que pode ser acessada remotamente, pode ser, por exemplo, acessada através de um pad, e todas as informações podem ser, então, compreendidas, auditadas, controladas e trocadas, inclusive, também, provavelmente, com o seu fornecedor, para que ele possa, então, detectar falhas prematuramente e, com isso, se preocupar para que, na próxima manutenção, tais problemas possam ser resolvidos e, com isso, garantir com que o equipamento funcione com máxima eficiência. Indústria 4.0 e fusão pode ser entendida onde todas essas áreas elas têm que ser funcionais, então, desde o banho aterrado, penetração do metal, sinterização correta do refratário, monitoramento do nível de metal do banho, escorificação, manutenção preventiva e controles de fusão têm que estar integrados e têm que estar acessíveis e monitorados ao usuário. Aqui um exemplo de que isso já é realidade em algumas partes. Aqui um exemplo dos Estados Unidos, onde, com a implementação da fundição digital, uma empresa de fundição dos Estados Unidos praticamente reduziu a retirada de escória, devido ao sistema de escolha e preparação de carga. Com isso, reduziram 27 toneladas de escória por ano, e só tem basicamente um operador de fusão, ele realiza a medição de temperatura e que se converte, na verdade, na redução de consumo de energia, passando de 600 kWh por tonelada antes para 520 se eles operarem 2 turnos ou 508 kWh por tonelada se operarem 3 turnos. Seguimos então ao nosso próximo item, que é qualidade. Vamos falar um pouco sobre a jornada de qualidade, especialmente a qualidade 4.0, sobre a ótica de 3 perspectivas. Como todos conhecem já, a ótica da Revolução Industrial, sendo a primeira a mecânica, a segunda elétrica, automação, sendo a terceira inteligência artificial, robótica e Big Data, a quarta Revolução Industrial. De forma similar, temos uma perspectiva dos sistemas de qualidade e do foco profissional. Se olharmos a situação atual que nos encontramos, vemos que estamos na terceira nível da automação, no caso da Revolução Industrial, mas dentro do setor de fundição encontramos bastante a situação dos sistemas de qualidade no nível 2.0, onde vemos a aplicação de CEP e PDCA. E do ponto de vista profissional, encontramos satisfação do cliente, melhoria contínua e sistemas de qualidade, do tipo ISO. O que precisamos para fazer e chegar numa situação de qualidade 4.0? Bom, precisamos entender um pouco como está a situação de informações e de dados dentro das empresas. Para isso, encontramos um cenário como este. Em 15% delas, coleta e registro de dados é feito em papel. 45% coleta em papel e registra em planilha. E 40% coleta e registra de forma informatizada. E de que forma isso pode impactar? Se olharmos na jornada da análise desses dados que necessitamos para
transformar a cultura em uma cultura baseada em dados, podemos olhar no primeiro nível de análise, que seria comparar os dados com somente as especificações de engenharia. Por exemplo, a temperatura do metal, uma determinada faixa. Encontramos a seguinte situação: 70% deste trabalho é feito de forma manual e somente 30% é feito de forma digitalizada, o que torna esse trabalho, por exemplo, extremamente lento, trabalhoso, restrito e isolado. Agora, se passamos para um segundo nível, onde queremos olhar o comportamento da variável em relação ao tempo, encontramos o seguinte cenário: 85% das situações é feito de forma manual, 15% é feito de forma digitalizada. Mas isso é só realizado em 40% do controle dos processos, ou seja, não é realizado em 100% dos controles de processo. Ou seja, cartas de controle já representam um desafio maior dentro das empresas. Se seguimos agora na jornada da análise e falamos agora sobre um estudo diário de capacidade do processo, tais como gráfico de tendência, índice de capabilidade e desempenho, encontramos o seguinte cenário: 95% das análises são realizadas de forma manual, 5% é feito de forma digitalizada. Isso é só realizado em 20% dos controles de processo. Ou seja, o índice de atividade manual cresce ainda mais, demonstrando a dificuldade onde as empresas encontram para a realização disso de forma automatizada. Quando chegamos ao quarto nível, que podemos falar sobre a aplicação de Six Sigma, ou então delineamento de experimentos, DOE, que são estudos mais estatísticos mais complexos, a maior parte das empresas que são capazes de realizar esse estudo tem capacidade para fazê-los, por exemplo, somente 2 estudos desses por ano, devido ao número de exigências que esse tipo de estudo realiza com a quantidade de informações que são necessárias. Se seguimos nessa jornada e falamos agora a respeito de Machine Learning, que engloba análises preditivas e prescritivas, que seria o quinto nível, vemos que ainda no Brasil não temos nenhum caso específico para esse tipo de situação e envolve uma qualidade de informação e uma cultura de informação completamente automatizada que ainda não está disponível na maior parte das empresas. Para chegarmos então a esse sistema de qualidade no nível 4.0, vamos nos basear numa situação típica de análise de falha no chão de fábrica, onde temos um monitoramento em tempo real, precisamos de rastreabilidade do produto e processo. Precisamos do quê? De correção de problemas no timing exato, precisamos de maior precisão para descobrir a causa raiz, precisamos, na verdade, que um amadurecimento da coleta e da análise dos dados, para que isso seja possível. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Juram, analisando as capacitações atuais em diferentes áreas de conhecimento, a respeito de estatística, análise de falha, análise de causa raiz, teoria de qualidade e assim por diante, vemos que o nível de conhecimento em uma série de empresas é bastante limitado e oferece problemas até para que essas empresas saiam do nível 2.0 de qualidade para o nível 3.0 de qualidade para a aplicação de Total Quality Management e Six Sigma, devido a limitações de conhecimento. Agora, para essa cultura baseada em dados poder acontecer, é necessário a digitalização de todos os controles manuais e a coleta automatizada de dados informatizados. Ou seja, a integração de todos os controles em uma única base de dados. E isso é gerado através de uma plataforma integrada, que reunirá a informação de todas as áreas dentro da fundição, desde o recebimento de materiais, macharia, laboratórios, moldagem, fusão e vazamento e assim por diante, englobando todo o processo
tornando esses dados de processo acionáveis, acessíveis, permitindo, então, monitoramento corretivo e preventivo, assim como essa mesma plataforma permite com que você faça análise de capacidade do processo, por exemplo, o Six-Pack, e permite, então, esse amadurecimento da coleta e da análise dos resultados, permite com que esses dados sejam trabalhados e estabelecer, então, essa cultura baseada em dados. Para que possamos elevar ainda e passarmos do sistema de qualidade do nível 3.0 para o nível 4.0, onde temos a descoberta, temos mais dados, mais ágil, mais conhecimentos, precisamos, então, reduzir as ineficiências de processo e desperdícios de produção, precisamos melhorar a percepção da qualidade pelos clientes e precisamos responder com mais eficiência às auditorias. Chegamos, então, ao fim da nossa jornada. Passamos, então, ao resumo final. A tecnologia já está presente na fundição de hoje. Entretanto, no futuro, ela demandará um aprofundamento nos conhecimentos para lidar com todas as novas tecnologias. Como nós fomos capazes de demonstrar, é fundamental o treinamento, é fundamental o conhecimento. Existe uma mudança de cultura que já está ocorrendo e ela será cada vez mais intensa e necessária. E o aprimoramento dos processos ocorre uma redução do impacto ambiental, ou seja, se nós melhorarmos os processos de fundição, o meio ambiente agradecerá. Eu gostaria de agradecer, em meu nome, a todas as empresas que aceitaram participar desta apresentação e que disponibilizaram material. E gostaria de agradecer à BIFA pelo convite para que eu pudesse realizar essa apresentação em seu nome. Deixo a todos os ouvintes os contatos de cada uma das empresas a qual tive a honra de apresentar nesta sessão. Muito obrigado.